E, para surpresa de 0 pessoas, entrou em campo o STF para derrubar aquela tentativa de anteontem de salvar Bolsonaro, a anistia disfarçada implementada pelo canalha novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e, é claro, os bolsonaristas. O ministro Zanin, presidente da primeira turma do STF, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso golpista, já marcou o julgamento que pode cancelar, anular, tornar inconstitucional a decisão da Câmara de ontem, que trava o processo contra a Ramagem, mas como a gente aprendeu ontem no vídeo, tinha o objetivo de salvar Bolsonaro. E olha, o julgamento já está em curso, porque foi marcado para iniciar às 11 horas da manhã de hoje, sexta-feira, dia 9/5. Mas não adianta você sair para procurar o vídeo para acompanhar, porque nós já fizemos isso e a parte ruim é que está acontecendo pelo plenário virtual. E eu vou mostrar tudo isso para você agora, mas com um bônus. Carla Zambelli está sendo julgada também. O plenário virtual está aberto para um julgamento contra Carla Zambelli, que não é aquele de ter corrido atrás das armas e nem o de cassação. É mais um dos crimes cometidos por ela, que foi o de se associar a um hacker e promover a invasão do sistema do CNJ. Lembra quando foi emitido aquele mandato falso de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, que deixou o gado louco lá na pista? Pois é, Zambelli está sendo julgada e já temos o voto do Xandão, que é o de pedido de prisão de 8 a 10 anos para Carla Zambelli, e que, se depender do voto do Xandão, ela começa a cumprir em regime fechado. Vamos ver tudo isso nessa edição, mas antes, se você está chegando por esse canal, meu nome é Rony Teles, se inscreva, faça parte dessa comunidade, puxa o tamborete, senta aqui com a gente, vem acompanhar, entendendo melhor o que se passa no cenário político brasileiro. Vem pra cá, já temos mais de 1 milhão de pessoas nesse fronte de batalha. Agora vamos começar voltando ao caso da suspensão da sustação no julgamento. Vamos dar uma olhada. Pela CNN, o ministro Zanin marca para agora, sexta-feira, julgamento que suspende a suspensão da ação contra o deputado Ramagem, aquele que atuou para atrapalhar as eleições, como a gente viu, né? O ministro Zanin, da primeira turma, tá aqui os dados jornalísticos para você, agendou para o dia 9, o julgamento que faz essa análise. E ele fez isso graças a um pedido do ministro Alexandre de Moraes. O julgamento será virtual e começará a partir das 11 horas. Já começou, você está vendo esse vídeo, já passou as 11 horas. Os ministros da primeira turma terão até a próxima terça-feira, dia 13, até às 11 horas para registrar o voto. Então é, no mínimo, este prazo que você terá que aguardar para saber o resultado, se vai ter cancelamento do cancelamento ou não. A sessão extraordinária foi marcada após o pedido do ministro Alexandre de Moraes. Zanin atendeu a essa solicitação argumentando que é de excepcional urgência o caso. E óbvio, né? Claro que é de urgência. O julgamento está em curso, é uma tentativa de emplacar essa narrativa. Então precisa julgar logo. A primeira turma é onde ocorre o julgamento da suposta trama golpista. Suposta medida, palavra que a gente usa no termo da imprensa, mas a trama golpista aconteceu, né? Você vai se lembrar que a primeira turma da STF aceitou essa denúncia contra o chamado núcleo crucial da trama do golpe de Estado há poucos dias. Além do Alexandre Ramagem, nesse grupo inclui-se o presidente Jair Bolsonaro e os ex-ministros dele, assim como alguns militares. A Câmara dos Deputados do Brasil, como você acompanhou na quarta-feira, dia 7, aprovou por 315 votos a 143 um projeto que paralisa esse julgamento, sob a justificativa de que um deputado não poderia ter o seu mandato inspecionado, suas ações inspecionadas pelo STF. E, de fato, existe uma lei que permitiria que isso acontecesse, mas como nós explicamos para vocês, há um desvio de finalidade no uso dessa lei, já que ela não pretendia poupar o Ramagem, mas sim impedir que o Bolsonaro fosse julgado. Isso não ficou escondido nem sequer pelas comemorações, como eu mostrei para vocês aqui, onde na frente do Ramagem, deputados bolsonaristas gritavam a pleno pulmão que ninguém ia mais ficar fazendo busca e apreensão pro Bolsonaro, que ninguém ia mais prender o Bolsonaro. Bem, para além disso, a lei só permite sustar o julgamento caso os crimes cometidos pelo deputado em questão ocorram depois da sua diplomação, o que não acontece, mais uma vez, dando mais uma razão para que essa medida seja inconstitucional. Você acompanhou aqui, inclusive neste canal, que os crimes cometidos pelo deputado Ramagem, os apontados crimes, aconteceram
antes mesmo dele lançar sua candidatura. O trem é de coisa antiga, tá? Mas vamos voltar a falar de Zambelli. Como eu disse a você, Zambelli está sendo julgado agora e tem voto do ministro Alexandre de Moraes. Xandão do STF votou nessa sexta-feira para condenar a deputada Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e inserção de documentos falsos. O ministro também condenou o tal do hacker de Araraquara, Walter Delgatti Neto, a 8 anos de prisão pelo mesmo motivo. Ambos foram condenados pelo crime de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Além das penas de prisão, Moraes também determinou que ambos paguem juntos o valor de 2 milhões em indenizações. O ministro também determinou a perda do mandato de Carla Zambelli, se ela não for caçada por lá, vai ser caçada por aqui, quando o caso transitar em julgado, ou seja, não houver mais como ela entrar com recursos. Xandão seguiu o entendimento da denúncia apresentada pela própria PGR para que não fique mais uma vez a culpa sobre o Xandão. Isso é importante que você entenda para você explicar para as pessoas na rua. O ministro só vota e nem vota sozinho. Ele vota com mais 5 pessoas. Ainda faltam os outros votos. Mais 4 pessoas. E esse pedido não é feito da cabeça dele. Quem elabora o caso, quem apresenta e diz que de fato ela cometeu um crime é a Procuradoria-Geral da República por meio do seu procurador-geral, o Paulo Gonet. Então o juiz só decide. De acordo com a invasão, eles são acusados de inserir documentos falsos no sistema do CNJ, entre outros documentos, um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Foi o que eu mostrei para você. E antes que venha o bolsonarista falar assim, ai, mas pode o mesmo ministro ser vítima e julgador, te lembro mais uma vez, tem mais 4 votos, não é só o voto dele. Então ele não é determinante para isso. E para além disso, essa estratégia lançada no bolsonarismo é antiga. O ministro Alexandre de Moraes já era julgador dos casos que envolvem a Carla Zambelli quando ela cometeu mais esse crime, tentando criar a suspeição forçada. E lembra você que o Código Penal não permite a suspeição forçada. Você não pode dar um tapa na cara do filho do juiz que está julgando você para dizer que o juiz que está julgando você vai ser suspeito, tá ok? Não pode, não tem jeito. E voltando aqui agora para o caso Bolsonaro, aliás, para o caso de tentativa de salvamento do Bolsonaro, nós vamos acompanhar pelo menos uma das repercussões da grande imprensa para que você veja que essas informações não vêm da minha cabeça. Dá uma olhadinha aqui na Dani Lima. Gente, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, portanto agora 10h30, a decisão da Câmara de barrar, não parte, uma ação penal que trata da tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023. Você soube em primeira mão ontem no G1, lá no meu blog, que o presidente do colegiado, primeiro que foi para a turma, né? O ministro Cristiano Zanin marcou a sessão virtual, começa hoje às 11 da manhã e termina na terça-feira. Vai ser todo o final de semana para que os ministros deliberem. Essa não é uma questão polêmica dentro da corte. Porque a Câmara, gente, a Câmara foi tão audaciosa, eu não diria audaciosa, porque aí pode até parecer uma qualidade. Foi desavergonhada mesmo, com deputado em cima da tribuna dizendo: chega de busca e apreensão contra parlamentares. Por quê? Por quê? Vossas Excelências já têm o foro por prerrogativa de função. E agora, simplesmente, o que eles estão tentando com isso aqui, porque o Alexandre Ramagem, que é o personagem utilizado de escudo para essa manobra, a primeira grande pisada de tomate do Hugo Mota na presidência da Câmara dos Deputados. Foi, assim, muito grande. Eles pegam o Alexandre Ramagem, que é o escudo disso, o ex-presidente, ex-diretor-geral da ABIN, que é um dos alvos do inquérito da ação penal, agora é réu pela participação nos atos golpistas. Ele que tem e-mail como integrante da ABIN, falando de vigilância de ministro, falando sobre fake news a respeito de urna eletrônica, para trancar a ação penal como um todo, sem limitar por escrito o efeito do trancamento ao deputado, sob o argumento de que os crimes ocorridos após a diplomação precisam de autorização da Câmara para serem processados. Pois é, só que o grosso das acusações contra o Ramagem aconteceu antes, quando ele era integrante do governo, não tinha cargo de deputado, né? Ali ele ficaria livre da depredação. Se a Câmara quiser trancar a depredação, pode, e ela sabia disso. Mas não. Eu queria trazer para vocês aqui não só o bastidor de que... Por que esse não é um tema polêmico na primeira turma?
ou no Supremo como um todo? Porque o Supremo vai defender a sua prerrogativa. Constitucionalmente, é o Supremo quem julga integrantes do Congresso Nacional. O Supremo não pode repassar o poder de processar ou não alguém ao próprio Congresso, porque senão vai vigorar exatamente o que aquele deputado gritou na tribuna, deputado do União Brasil de Alagoas, sem busca e apreensão contra parlamentar. Mas, além de defender a sua prerrogativa constitucional, é a Constituição quem diz que o Supremo é quem julga integrantes do parlamento, tem aí um laboratório que foi comunicado aos ministros pelos integrantes do parlamento que são contrários a essa manobra, de novo, desavergonhada da Câmara dos Deputados, que é um laboratório para travar casos de corrupção. Hoje, são pelo menos 80 ações na Câmara que investigam, no Supremo que investigam, vamos juntos, Didino, deputados e senadores acusados de desviar dinheiro público por meio do orçamento secreto. Já tem 5 réus. Desde que começou esse movimento bolsonarista, você me ouviu falar aqui muitas vezes. O bolsonarismo nada mais é do que o braço da milícia do Rio de Janeiro e agora São Paulo, Bahia também e outros estados que já estão sendo dominados pela milícia, decidindo que vão, de dentro da própria política, permitir que a corrupção aconteça. Eles se embasaram no nome, vamos combater a corrupção, mas tudo o que fazem é para permitir mais corrupção. Por que o deputado não pode ser investigado? É uma pergunta que eu faço para você, inclusive bolsonarista. Por que, repito, um deputado não pode ser investigado? Por que um deputado não pode ser preso? Eles já têm o foro privilegiado. Se você não se lembrar bem, quando eles entraram, o argumento deles era o fim do foro privilegiado. Pelo fim do foro privilegiado, só quem tem que ser bandido. E agora, vários deles são salvos pelo foro privilegiado, inclusive o próprio Flávio Bolsonaro foi salvo por isso. Salvo pelo foro privilegiado. E agora querem mais que isso. Não basta o tribunal ser especial para julgar eles querem não ser julgados. O único tribunal que pode julgar os deputados agora não poderá mais. Quem ganha com isso? Eu vou te falar. Quem ficou 6 anos recebendo orçamento secreto no Pix, sem identificação, e tem medo. Não é nem do Xandão, é do Flávio Dino, que é ele que está fazendo essas investigações. Ele que está conduzindo esses inquéritos. Tá bom? Se inscreva no canal se você é de fato contra a corrupção, se você acha que deputado tem que ser investigado muito mais do que qualquer outro cidadão. Se inscreva aqui, aí você tá no lugar certo. A gente se vê, até lá.